Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana um aluno meu de yoga mandou uma mensagem perguntando se eu tinha alguma dica para ele, né, para ajudar ele a começar a meditar. E aí eu liguei para ele e passei assim o que eu tinha de conhecimento assim sobre isso, de experiência, né? E aí eu resolvi gravar um vídeo, porque não é a primeira vez que me perguntam, né, sobre isso e eu vejo que as pessoas têm bastante dúvida, assim como eu tive também. Quando eu comecei a meditar, mais ou menos uns 2 anos e pouco atrás, eu tive uma grande vontade assim de começar a meditar. Eu estava passando por um momento um pouco delicado assim da minha vida, me sentindo muito sem saída, e eu percebi que a saída era para dentro. E eu falei, eu preciso começar a trabalhar isso. E aí eu comecei a buscar, né, assim, principalmente na internet, né, como fazer. E eu não encontrei muita resposta, né. Então eu acabei fazendo algumas meditações guiadas, foram boas, me ajudaram bastante, assim, a acalmar, a relaxar. Mas hoje, depois de descobrir algumas coisas, de ouvir outras pessoas, né, e aprender algumas técnicas também, eu percebi que a meditação a gente tem, assim, o ideal é que a gente faça em silêncio. Então, sem ninguém guiando, sem música, porque a gente precisa realmente silenciar a mente. Tem algumas pessoas que eu sigo nas redes sociais que eu gosto muito assim delas, e elas falam muito sobre isso, sobre o que é meditação, né? Explica assim de uma forma muito legal, e eu recomendo muito que vocês vejam os vídeos. Uma dessas pessoas é o Erli Cravo, inclusive eu fui coach dele também. Ele tem vários vídeos falando sobre meditação, sobre o que é, né? E dá algumas dicas também. A outra pessoa é a Gisela Valim, ela tem bastante vídeos também, então eu nem vou indicar algum específico porque tem vários assim. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada no canal deles, tá? O que eu vou passar hoje para vocês são dicas assim para quem realmente nunca fez, não tem tanto conhecimento e tá querendo, né, assim, levar a sério, começar mesmo a prática. E aí eu pensei em coisas então que eu passei, né, quando eu quis começar, e vejo que é uma dúvida de muita gente, tá? Bom, então uma das coisas é como ficar, né? Qual a posição ficar, se você fica sentado, se fica deitado. Eu sugiro ficar sentado no chão, com alguma coisa protegendo embaixo, né? Se tiver algum tapetinho de yoga ou alguma almofadinha. Tem gente que coloca a almofadinha só aqui nos glúteos, né? E fica um pouquinho, o corpo fica um pouquinho acima da linha das pernas. Isso ajuda também a gente se manter. E aí a gente pode ficar de várias formas, né, com a perna cruzada e tal, e eu vou mostrar agora para vocês algumas sugestões de como você pode ficar, tá? Se você escolher sentar no chão. Então vou passar aí para vocês. Então aqui sentados no chão, a gente pode ficar com as pernas cruzadas, como a gente aprendeu quando era pequeno, sentar que nem índio, né? Pode ficar assim também. A gente pode colocar, uma perna aqui por cima e a outra por baixo, pode ser uma ou outra, em Siddhasana, postura da perfeição. A gente pode colocar uma perna na frente da outra, em Sukhasana, postura fácil. A gente pode inserir também alguns mudras, que são gestos de concentração. A gente pode fazer o Yana Mudra, quando a gente une polegar e dedo indicador
E deixa as palmas das mãos viradas para cima, fazendo então o gesto da sabedoria. Pode virar para baixo, fazendo Tim Mudra. Pode fazer o Shiva Mudra, colocando a mão esquerda sobre a direita e unindo as pontas dos polegares. Então, só alguns exemplos, tá? Existem diversos outros mudras que a gente pode usar também. E a gente pode simplesmente deixar as mãos descansando aqui sobre as pernas, tá? A gente pode também trazer, ó, os dois pés aqui para cima, Padmasana, postura de lótus. A gente pode levar uma das pernas aqui atrás, deixar o dorso do pé no chão e encostar a sola aqui na parte interna da coxa, Swastikasana, postura da prosperidade. A gente pode colocar, ó, uma perna em cima da outra, levar os dorsos dos pés no chão, deixar um joelho aqui em cima do outro, unir as mãos aqui na frente, em Virasana, postura do herói. E a gente também pode levar as pernas aqui para trás e sentar em cima dos calcanhares em Vajrasana, postura do diamante. Bom, então vocês viram, né, algumas sugestões, tudo com base no yoga, né? Então essas são posturas meditativas e eu incluí também alguns mudras que você pode usar ou não, tá? Então são todas sugestões para quem quer ter opções, né? Quer ter alternativas. Então, são essas que eu passei. Você pode também, se for difícil para você permanecer no chão com as pernas cruzadas, sentar numa cadeira. Então, pega uma cadeira com um encosto um pouquinho mais reto, de preferência, né? O importante é a gente estar com a coluna alinhada, né? E as pernas, deixa as pernas retas, sem cruzar, né? E, de preferência, se você conseguir encostar no chão, tá? Os pés no chão. Muita gente pergunta se pode fazer deitado. Eu também tinha essa dúvida no começo. Se a pessoa é totalmente impossibilitada de sentar, faz deitado, né? É a única opção dela. Tudo bem, mas quem pode ficar sentado, eu sugiro que permaneça sentado, porque deitado a gente dá sono, né? Então é um momento que a gente acaba acalmando. Então, se você está deitado, você fica mais propício a dormir, né? Então, não sugiro fazer deitado. Que é diferente, a meditação é diferente de um relaxamento, né? A gente tem o relaxamento que faz parte da sequência de uma prática de yoga, né? Que a gente faz no final. Ele é muito importante, o relaxamento é muito importante, então você pode fazer também até antes da meditação, ou durante o dia, algum momento, para recarregar um pouco das energias, né? Então o relaxamento ele tem várias funções, então ele é bem legal. Então se você quiser fazer antes, até você descansa antes e depois faz a meditação. Até é uma forma de preparar o corpo e a mente para a meditação, tá? Outra forma de preparar o corpo e a mente é fazer exercícios físicos. Então vai muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem mais energia e precisa colocar essa energia para fora. Então, a gente pode fazer exercícios físicos. Pode ser o exercício físico que você tenha mais afinidade, né? Tem gente que prefere coisas mais, exercícios mais vigorosos, que gastem mais energia, que chega a suar, né? Tem gente que prefere coisas mais calmas, às vezes até dança, né? E um dos exercícios é o yoga, né? Tanto que existe a meditação yogi, que consiste em realizar uma prática de yoga, né? Com aquecimento, asanas, que são as posturas, relaxamento e depois fazer a meditação. Bom, o que eu considero importante também numa meditação, né? Que independente da postura que você escolher para permanecer durante a meditação, que você se sinta confortável. Então, inclusive, essas opções, essas sugestões que eu dei de posturas meditativas, você pode ir variando durante a meditação. Então, se você chegar num ponto que você consegue ficar muitos minutos, só que aí começa a incomodar, começa a doer a sua perna, começa a formigar, pode dormir a perna, né? Então, vai mudando de posição, que aí você consegue permanecer um pouco mais, porque qualquer incômodo que você tiver no seu corpo físico,
isso pode prejudicar, né, a sua concentração na hora da meditação. Não que meditação seja concentração, né, não é isso, mas você precisou usar um pouquinho de concentração para entrar naquele estado, né? Então um incômodo desse pode atrapalhar. Bom, outro ponto muito importante para a meditação é a respiração. Então, depois que você escolheu a posição que você vai ficar, lembra de fazer uma inspiração bem profunda, de preferência com a parte baixa aqui do abdômen, a respiração diafragmática. Enche o ar, o pulmão de ar e vai soltando devagar. A respiração tem essa função de te trazer, né, como se fosse uma âncora, de ancorar a nossa mente, trazer toda a nossa presença ali, né, para aquele momento. Então, lembre de fazer isso para você conseguir entrar nesse estado, né, de calma, para conseguir se concentrar para a meditação. Bom, o que eu considero importante também? Que a gente respeite o nosso tempo, respeite o nosso corpo, a nossa cabeça. A gente não tem que fazer nada forçado, né? Então tudo tem que ser fluido, tem que ser de forma natural, tem que ser leve. Então, a meditação é uma coisa que a gente não pode ser imposta. Então respeite seu tempo. Então você tentou fazer um dia, foi muito incômodo, não vai forçar, né, naquele dia. No outro dia tenta de novo, tenta ficar um pouco mais. É importante esse autorrespeito assim, com a gente, né? Para que seja uma coisa prazerosa, né? Tem que ser prazeroso para até você conseguir os efeitos benéficos da meditação, né? Senão você vai conseguir pelo contrário, né? Você vai ficar irritado, pode ficar nervoso e não vai ter serventia nenhuma. E aí a gente tem que ter o que também? Persistência, né? Se você quer realmente, né, introduzir essa prática na sua vida, que é importante que seja diária, você tem que persistir. Você vai ver que é muito difícil no começo, né? A gente não está acostumado a silenciar a mente, a deixar os pensamentos, as preocupações de lado, né? Então, é um exercício assim, de paciência, né? De persistência, mas que você vai ter grandes recompensas depois. Depois que você conseguir sentir, porque nem sempre o tempo que a gente fica total da meditação, a gente não ficou o tempo todo desligado, né, da mente. A gente não ficou em contato com a essência esse tempo todo. Às vezes vai ser só momentos que a gente conseguiu atingir, né, esse estado. E não tem problema, assim, o que você conseguir tá ótimo, né? Mas você vai ver que depois que você atingir esse estado, você vai ver o quanto é gostosa a sensação, né? E o quanto isso faz bem, o quanto isso traz benefícios para sua vida, né? E aí, então, depois que você passar esse estágio inicial, você vai ver que vai ser difícil você não querer mais praticar, né? Você não vai mais deixar isso de lado. Então é importante você quebrar essa coisa inicial para conseguir permanecer. Então aí eu queria fazer só uma observação sobre a questão dos exercícios físicos antes da meditação. Então, dependente do exercício que você escolher para fazer, lembra de se aquecer bem antes, né? De se alongar. E falando especificamente do yoga, que é a minha área, eu sempre falo para os alunos quando eles vão fazer a prática em casa, né, para se aquecer bem antes, então fazer um bom alongamento, um bom aquecimento, assim como a gente faz nas práticas presenciais, né, para não se machucar, para não ter nenhuma lesão no corpo, tá? Isso é bem importante da gente sempre lembrar. E outra coisa que eu queria falar é dar uma dica de livro. Queria mostrar esse livro aqui, Meditando com o Yoga. Eu vou colocar na descrição do vídeo, né, o autor e tudo mais. Ele é um livro bem legal, ele é bem ilustrado, assim. Ele traz assim um apanhado geral assim, sobre a prática do Hatha Yoga, né? Então ele dá algumas sequências até de asanas para se fazer, dá exercícios de respiração. Então, de forma simples, ele consegue abranger assim, vários assuntos, né?
não se aprofunda tanto, então assim, é um livro que eu considero assim, que seja mais para quem está iniciando e tem curiosidade, né, para saber sobre yoga e quer praticar em casa, né? Lembrando que se você tiver um professor, um profissional, né, especializado, eu acho que é bem melhor, né, a gente ter alguém orientando, mas caso você queira, né, começar a testar em casa, eu recomendo então esse livro, ele é bem bacana. Existem também muitos grupos de meditação, então caso você não goste, não queira ou precise, sinta que precisa assim, de um estímulo, né, de uma orientação melhor, tem muitos grupos de meditação presenciais, né? Hoje, atualmente, acho que eles não estão acontecendo, né, devido a essa quarentena, mas eu sei que online também tem, então tem muita coisa na internet, então veja se na sua cidade você tem alguma coisa, né, tem algum grupo e procure. Seria assim uma forma até de estimular, né, a prática da meditação. Bom, então é isso, espero que eu tenha ajudado, tenha dado alguma luz aí para quem está se sentindo um pouco perdido, né, nesse assunto. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam aqui embaixo no vídeo. Deixe seu comentário. Se você gostou, também dá um like. Se quiser compartilhar também, eu agradeço. Então é isso, vou ficando por aqui. Obrigada.